Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Vou colocar o fone de ouvido aqui para a gente conseguir se conectar melhor. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Sueli, recebeu o livro que eu te mandei? Depois você me responde aí. Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. Ari, nosso querido amigo, gratidão pela presença de vocês. Vamos ver aqui se está fluindo normal aqui, o som. Vamos ver aqui se eu estou bem. Perfeito, funcionando normalmente. Gente, estamos retornando, né? Mais uma semana. Clara chegou também. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. É uma alegria contar com a presença de vocês para esses momentos, né? De reflexão de Momentos com Jerônimo Mendonça. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Denise, eu vou mandar os aviõezinhos aqui, enquanto vocês vão chegando, eu vou cumprimentando vocês aqui também. 1, 2, 3 e vamos lá. Daqui a pouco a gente consegue. Tá lá, vamos mandando os aviãozinhos então. Fazer um comentário a vocês que na próxima sexta-feira... que bom, Sueli. Desculpa o atraso, né? Estava muito corrido aqui. Eu falei, não, deixei até um post-it aqui para eu saber, para eu fixar essa observação, para lembrar de mandar o livro para você. E aqueles que tiverem interesse em receber o livro, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Escalada de Luz em PDF, é só mandar um e-mail não, direct para mim com o seu e-mail, que a gente faz o encaminhamento. A Cláudia chegou, boa noite, Cláudia, boa noite ao Everton, a Mari, essa família amiga querida, que já faz parte dos nossos corações, não é mesmo? E deixa eu mandar uns aviõezinhos. Amanhã nós vamos fazer a live de outro local que não Araraquara. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Estaremos amanhã em Botucatu, conhecida como Terra de Bons Ares, né? E então estaremos amanhã em Botucatu para visitar o nosso filho, né, que está lá. Gleison chegou, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. E então amanhã a live vai ser de lá. E nós vamos fazer a live sobre palavras para a alma, na lição número, deixa eu ver para fazer a divulgação para vocês aqui certinho, 22, live do capítulo 22, boa noite Valéria, seja bem-vinda, desse livro aqui, amanhã às 22 horas, e o tema será reflexão. Se fosse reflexões seria, mas vamos ver que a Ana Tereza vai nos trazer amanhã sobre esse tema. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aqui então fixar o nosso comentário. Hoje o tema é... Opa, meu, o que eu estou fazendo aqui, gente? Vixe, estou fazendo arte aqui. Mandando um X aqui, o que é isso? Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. 10-0, hein? 10-0 para o comentário, acho que ele vai dar, vamos ver se dá certo agora. Vamos ver se deu certo. Acho que deu. Vamos ver. Fixado. Muito bem. Tá vendo? Lembrando aos amigos que na próxima sexta-feira estarei participando na condição de convidado com a nossa querida amiga Martiele, do perfil Pensamento.espírita, e vamos fazer uma live em substituição, né? Ninguém é insubstituível, nem estamos substituindo a nossa querida amiga Dani, mas no horário da Dani, sexta-feira às 22 horas. Gostaria de contar com a presença de vocês. A live vai ser pelo perfil Pensamento.espírita. Deixa eu ver o tema da live que a Martiele que mandou. Deixa eu ver aqui, já falo, olha. Transformação interior, ponto de interrogação. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. Então, transformação interior foi um ponto de interrogação. E aí a gente vai perguntar, será que a gente está se transformando ou não? No que estamos nos transformando? Mas vamos lá, vamos deixar a intuição fluir. Na próxima sexta-feira
pensamento.espírita, estaremos de convidado. Certo, gente? E no próximo sábado, no próximo sábado às 22 horas, nosso querido amigo Gleison, juntamente com a Érica do Joca Vieira, estará abrilhantando a live do Sabadão Espírita, recebendo a nossa querida amiga Sandra Fiore, aqui de Araraquara. Infelizmente não vamos poder participar desta live por conta de compromissos familiares e aniversário de meu filho, então estará vindo para cá e a gente vai, então infelizmente não vamos poder participar deste Sabadão, mas no o último sábado de maio estaremos lá, eu, a Dani, a Clara e a nossa querida amiga Gláucia do Mensagens de Paz e Luz. Ó, já estou dando spoiler lá na frente. Prisão. Antes da gente se aventurar à leitura da mensagem, Val, boa noite, seja bem-vinda. Desta mensagem de Jerônimo Mendonça, do livro Escalada de Luz, algumas reflexões são importantes. Estava pensando outro dia, né? Falam que o planeta Terra é uma escola, um hospital e uma prisão. E outro dia, fazendo uma reflexão sobre isso, fiquei pensando assim com meus botões. Minha camiseta não tem botão, mas vocês entendem qual o significado, né, dessa reflexão. Cada um de nós pode estar no planeta Terra numa determinada condição. Na condição de espíritos encarnados, ora vamos estar aqui na condição de prisioneiros, ora de enfermos, ora de aprendizes. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Então nós podemos estar na Terra nessas três condições, de prisioneiros, de enfermos ou de aprendizes. E a melhor condição de estarmos no planeta Terra, obviamente, seria de aprendizes. Mas nós ainda estamos vivendo na condição de espíritos que ainda tem muita coisa para resolver. E a gente às vezes vê pelos noticiários, pelas notícias que correm inclusive nas redes sociais, quantas e quantas pessoas cometendo atrocidades. Boa noite, Evelina, seja bem-vindo. Cometendo atrocidades como se aquilo fosse de uma forma que não aconteceria nada com ela. Maia, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente fica pensando, será que não? Será que todos esses erros que as pessoas cometem não vai ter nada que venha amanhã depois cobrá-los pelos seus erros, pelos desmandos administrativos dos nossos políticos que infelizmente, né, utilizam de mal ao cargo que eles receberam, né, pelo voto? Mas nós não estamos aqui falando disso, nós estamos falando de prisão. E vamos ver o que Jerônimo nos traz nesta situação de prisão. Diz ele, boa noite, Dani, seja bem-vinda. Há milênios que você está preso, e como é escura e fria sua grade, como é apertado e triste o seu cubículo. Nenhum advogado do mundo quis pegar sua causa, mas há quase 20 séculos passou por aqui o reto juiz do céu e trouxe consigo o código de luz do Evangelho, capaz de libertá-lo dos terríveis grilhões que o prendem. Deu-lhe a chave preciosa da caridade, única capaz de abrir-lhe a alma sofredora de sua terrível penitenciária interior. Sim, alma querida, não existe cárcere mais doloroso do que o do egoísmo. E se aspiras à liberdade com o Senhor, consulte o advogado que se chama próximo e comece a amá-lo. Só assim o seu processo será liberado pelo eterno juiz. Olha que situação, hein? Aqui ele coloca para nós há quase 20 séculos, porque este livro foi escrito no século passado, né, na década de 70, salvo engano, 1970 e pouco. E ele coloca que nós estamos
aprisionados. Aprisionados não na condição de réus que estamos cumprindo pena por erros, crimes perpetrados, mas por um terrível mal, que é o nosso egoísmo, que nos aprisiona, que nos deixa rígidos, frios, calculistas, de forma que se a gente parasse para pensar um pouco, a gente ia ver que nada disso faz parte do nosso crescimento espiritual, porque o egoísmo, ele é totalmente contrário ao altruísmo, que é aquilo que a gente pensa no próximo. Que nós não fiquemos, primeiramente, cuidando do nosso umbigo, depois da gente, mais um pouquinho para a gente, o resto que sobra a gente dá para o outro. A caridade, como Jerônimo coloca para nós, é a chave da nossa libertação. E o livro, sagrado, o código sagrado, é o Evangelho, que explica para nós e orienta-nos contra a prática da caridade. E aí, quando a gente fala em caridade, muitas pessoas podem pensar na esmola. A esmola, além dela ser um instrumento vil, que machuca, que fere muitas vezes a pessoa que recebe, porque é humilhante realmente, às vezes, a pessoa ter que se sujeitar a pedir uma esmola. E as pessoas nunca dão de bom grado, nunca dão de bom coração. É difícil a gente abrir o nosso coração quando alguém pede, principalmente quando pede dinheiro. Parece que aquilo incomoda a gente. E a gente dá sempre desculpa, né? Não estou com trocado, só estou com cartão, eu pago por mês, não estou com dinheiro nenhum. Justificativas que a gente vai dando para não atender aquele pedinte, aquela pessoa que chega até nós. E engraçado, como esses comportamentos vão aprisionando a gente. Como eles vão aprisionando, como eles vão deixando a gente, de certa forma, voltado apenas e tão somente para as coisas materiais. E essa questão de voltarmos exclusivamente às coisas materiais nos aprisiona a tal ponto que quando a gente parte para o plano espiritual, boa noite Madalena, seja bem-vinda. Quando nós partirmos para o plano espiritual, muitos de nós não conseguimos nos desvencilhar da prisão, que a gente fica apegado aos bens materiais. Ah, Clara, eu tenho medo de abrir a carteira no meio da rua, preciso andar com trocado no bolso. Clara, eu lembro uma vez a Ana Teresa fez até um comentário, isso deixou ela bem intrigada numa das lives que nós fizemos recentemente, acho que faz uns 3 ou 4 quartas-feiras, se não me engano. Ela também passou por essa situação, essa questão íntima, se ela ajudava ou não ajudava, a pessoa estava ali, ela tinha acabado de comprar um móvel, tinha acabado de comprar um móvel que ela tanto queria, aí chega uma pessoa e faz um pedido para ela. Mas eu estava dizendo que o apego exagerado aos bens materiais é engraçado, é como se fosse uma corrente, um grilhão, que nos prende. Fica ali fixado naquele bem, naquela propriedade, como se aquilo fosse dele e eternamente dele, ou dela, Porque o apego aí na condição é de espírito. Espírito nós sabemos que não tem sexo. E esse apego aos bens materiais realmente nos aprisiona. E a gente tem que fazer um trabalho, Um trabalho, você lembrou, Clara? Lembrou da Ana, sim. E a gente tem que fazer um trabalho muito grande para a gente começar a abrir mão dessa pequenez de comportamento. Eu não estou falando para vocês não, viu gente? Não fiquem pensando que eu estou dando lição de moral, não. É uma autorreflexão muito oportuna. Porque eu me questiono muito também sobre isso. Incomoda a gente. Eu lembrei até daquela passagem que o De Luca contou no Sexto Céu, no Congresso Espírita de Uberlândia, que estava ele com uma amiga, ele estava dirigindo, e aí aguarda o sinal, o menino bate no vidro, Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. O menino bate no vidro, tio,
Quer comprar a bala? Ele já se sentindo incomodado, né? É verdade, claro, trabalhoso e lento, precisamos desapegar dos bens materiais. Ele se sentiu incomodado com o menino ali pedindo, né? Vendendo que era uma bala, né? E naquela hora, o que acontece? A gente se sente incomodado, que a gente não gosta de sair, né, que alguém venha nos tirar a paz de espírito, né? A gente está ali, o De Luca contando isso. Aí ele pega assim, abaixa o vidro, olha ali no painel do carro, tem uma moedinha, ele pegou pro menino e falou assim, Tó. Aí o menino pega uma bala, ou 2 balas, chegou assim, Tó. Enquanto o sinal não abria, o menino foi do outro lado, né? Foi do outro lado do vidro da amiga dele. E ele chegou, tia, quer comprar bala? Ela fechou o vidro e falou assim, meu filho, infelizmente eu não tenho nenhum trocado, mas posso dizer uma coisa para você? Você tem um sorriso maravilhoso, coisa do tipo, né? Aí o que acontece? O menino pegou um punhado de bala e deu para ela, né? Aí o De Luca chega e fala assim, então, quem fez a verdadeira caridade? Eu dei uma moeda e a minha amiga não deu nada e recebeu um monte de bala. Então veja como que funciona, né? A Silvia dizendo aqui onde moro tem 3 pessoas que eu sempre falo que quando for a hora de ir para o andar de cima, não vão de jeito nenhum, pois são apegados aos extremos com coisas materiais. Silvia, o andar de cima, né, todo mundo vai um dia. Então é importante tomar cuidado com as nossas ações, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Então, e aí tem história, né, aproveitando essa deixa da história da Silvia, quem quiser acompanhar lá no nosso canal do YouTube, o Palestras de Jerônimo Mendonça, tem uma playlist específica. Primeira palestra, claro, até participou comigo, Intimidade Espírita. Vale muito a pena. Clay, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver, pois é, amiga, da minha... o Gleison é uma formiguinha, né? É apegado demais aos doces e às guloseimas. O Gleison adora uma festa, só para comer o bolo. Mas olha, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente chegar do lado de lá, boa noite, Odete, seja bem-vinda. Quando a gente chegar do lado de lá, não vai ter bolo, viu, Gleison? Não vai ter cigarro, não vai ter bebida. Então a gente tem que começar a desapegar também desses vícios materiais. E também começar a desapegar dos vícios espirituais, como a malícia, maledicência, e N coisas, né, que a gente sabe aí que tem tantas e tantas. Aliás, né, Gleison, já que você está falando isso, a gula é um dos 7 pecados capitais, né? Aí eu lembrei até de uma coisa muito engraçada, uma piadinha que o cara fez, né, Adriana? Cada um cria suas próprias prisões mediante suas atitudes e o modo de viver. É verdade. Diz que a pessoa pegou assim, falando, uma pessoa descansando, né? E chega assim, vê aquela pessoa não fazendo nada, fala assim, você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? E o outro pega e responde, né? Então, e a inveja é um outro. Coisa do tipo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o julgamento que nós fazemos dos outros, porque muitas vezes o nosso julgamento em relação ao nosso próximo reflete muito o que trazemos dentro do nosso coração. É tão real isto, porque se você começa a prestar atenção em determinada atitude e comportamento de uma pessoa, você está numa sintonia, você está vibrando na mesma intensidade, na mesma sintonia. Quando você começa a vibrar numa outra faixa, acima, por exemplo, a pessoa pode estar fazendo tudo aquilo e não te toca mais, não te incomoda, porque só vai te incomodar se você der sintonia, e essa sintonia se dá pela ressonância, significa que você está vibrando da mesma forma que a pessoa. A Leninha, tem um senhor aqui que tem posses, recebe uma boa aposentadoria e fica o dia todo na praça como irmão em situação de rua e fica pedindo dinheiro para beber, todo mundo conhece, não dá por causa da bebida. É complicado, né?
complicado. Aí já tem um problema já da própria doença, né? Quantas e quantas pessoas ficam tão apegadas aos bens materiais. Engraçado, né, que a pessoa vai... Eu fiquei sabendo de pessoas que já, depois de desencarnar, passou muito tempo, mudou até a moeda, e a pessoa tinha debaixo do colchão um monte de dinheiro que já não valia mais absolutamente nada. O dinheiro perdeu o valor porque foi trocado, passado de uma moeda para outra, na época talvez do cruzeiro, cruzado, aquelas coisas assim, né, antes de virar o real, e a pessoa, muito tempo depois, tinha um monte de papel velho lá que não servia mais para nada. E a pessoa vai guardando, vai se apegando a essas coisas, né? Então é importante a gente refletir. O que nos aprisiona? Olha, a gente pode ser aprisionado pelas posses, pelas paixões de todas as formas, paixão amorosa, paixão de todo tipo. Isso também nos aprisiona. E se nós quisermos alçar voo depois da nossa jornada, nós temos que nos desprender. Senão a gente às vezes consegue até com muito custo aquelas asinhas do conhecimento, capenga, um pouquinho aqui do outro lado, aqui com umas peninhas bem ralinhas, a asinha da caridade. Aí a gente vai tentando com muita força, né? Tentando alçar. Aí tem uma coisa que dá um tranco. Tem uma bola de ferro presa no nosso pé. Uma corrente gigantesca, que a gente ficou apegado e aprisionado àquelas situações. Então, nos libertarmos desses vícios, seja de ordem material, seja de ordem mental, moral, espiritual, é fundamental para a nossa libertação. É fundamental para o nosso crescimento espiritual. É por aí. Então, nós podemos ser livres a partir do momento que nós abrimos a chave, com a chave da caridade, a cela do nosso egoísmo. Quando nós começarmos a ficarmos felizes pelas coisas boas que acontecem ao nosso semelhante, sem ficar com qualquer tipo de inveja. E a inveja é uma coisa, gente, que é muito mal. Faz muito mal, a pessoa não cresce, ela fica olhando o outro. A grama do vizinho é mais verde. Nossa, a grama do vizinho não tem tiririca, não tem erva daninha. Mas não vê o trabalho que ele teve para cuidar do seu jardim. Então, cuidado com os nossos sentimentos. Por isso que é importante a gente pegar a questão 919 do Livro dos Espíritos, que está lá, o segredo, a resposta dada por Santo Agostinho. Aquele momento importante que nós temos que fazer ao final da nossa noite. Como é que foi o meu dia hoje? E o importante que eu falo assim, a gente fazer o julgamento do nosso dia, análise do nosso dia, não é julgamento, não, análise do nosso dia de uma forma livre de preconceitos, livre de querer justificar qualquer situação. Se analise. Passe o filme do seu dia. O que você fez hoje? Que boa ação que você fez? Que ação não tão boa você fez que você se arrepende? Então procure não fazê-la novamente amanhã. E assim, conforme a gente vai prestando atenção, a gente vai conseguir crescer e evoluir a partir do momento que a gente se liberta dos nossos vícios. Boa noite com Jesus, meu amigo Wilton Martins. Seja bem-vindo, Débora chegou também, boa noite, amiga. Gente, sigam o nosso querido Wilton Martins José, 6 da manhã, um madrugador, está lá o nosso querido Wilton fazendo o seu evangelho toda manhã, e na sequência o nosso querido Sávio Dias, 6h30, com o Alvorada com Cristo, o discípulo espírita, nosso querido amigo Sávio. Então, o Wilton às 6 da manhã, aqueles que acordam cedo, vão lá. E depois, na sequência, vão assistir o Sávio. Importante. Então, fazer esta análise do nosso dia, ele é importante demais, porque a partir do momento que a gente começa a reconhecer os nossos erros, as nossas algemas, que a gente começa a se libertar. Porque enquanto eu não me acredito invejoso, não me acredito maledicente, não me acredito
ingrato, impaciente, né, Clara? Não me acredito nada disso. O que acontece? A gente vai achando que está tudo errado, que está tudo errado lá fora, a gente está certo. Então é importante a gente analisar, né? A Adriana, o carcereiro veio, sumiu aqui, espera um pouquinho. Há 2000 anos trazendo a chave da libertação através do conhecimento e do amor. É isso aí. O que é isso, né, Clara? Guarde, nos aguarde. Ó, setembro, Sabadão Espírita, tema importante. Clara que vai comandar a live. Setembro não, olha, estou em setembro, em maio, meu Deus do céu. Estou viajando na maionese, como diz por aí, né? Então, gente, para mais uma leitura, para nossa reflexão, antes das nossas vibrações. Prisão. Há milênios que você está preso, e como é escura e fria a sua grade, como é apertado e triste o seu cubículo. Nenhum advogado do mundo quis pegar sua causa, mas há quase 20 séculos passou por aqui o reto juiz do céu e trouxe consigo o código de luz do Evangelho, capaz de libertá-lo dos terríveis grilhões que o prendem. Deu-lhe a chave preciosa da caridade, única capaz de abrir-lhe a alma sofredora de sua terrível penitenciária interior. Sim, alma querida, não existe cárcere mais doloroso do que o egoísmo. Se aspiras à liberdade com o Senhor, consulte o advogado que se chama próximo e comece a amá-lo. Só assim o seu processo será liberado pelo eterno juiz. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que eu fiz uma postagem hoje, que eu recebi uma foto. Há um tempo atrás, quando a gente estava fazendo ainda, salvo engano, o livro Gigante Deitado ou Novos Casos de Jerônimo Mendonça, surgiu uma questão em relação ao que Jerônimo Mendonça ia escrever na sua lápide, no seu desencarne, né, quando do seu desencarne. E a Kátia esteve no cemitério de Ituiutaba, lá em Minas Gerais, e eu uma vez estava perguntando para ela, falei, olha Luiz, o dia que eu for no cemitério, por alguma razão, eu passo lá no túmulo do Jerônimo, tiro uma foto e mando para você poder divulgar. E nós fizemos a postagem hoje, o epitáfio da lápide de Jerônimo Mendonça Ribeiro em Ituiutaba. Diz assim: agradeço-te a prece, meu doce caro amigo. A morte é libertação. Não estou nesse jazigo. À luz da reencarnação, amanhã estarei contigo. Jerônimo Mendonça Ribeiro, nascimento 1 de novembro de 1939, desencarne 26 de novembro de 1989. Eu achei muito oportuno, fiz a divulgação e depois eu queria até falar para vocês que eu vou fazer uma postagem mais para frente, que o nosso querido amigo Nicola Fratari Neto, que conviveu muito tempo com o Jerônimo, o Jerônimo é de Ituiutaba, o Nicola de Ituiutaba também, e o Nicola é um médium psicográfico, e já escreveu vários livros, inclusive o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, escrito por ele, trazendo histórias e vivências que ele teve com o Jerônimo, e ele está lançando agora no dia 18, deixa eu só confirmar aqui certinho, no dia 18, 18 de abril, acho que é isso, espera um pouquinho só confirmar se é essa data mesmo. Lançamento do livro Nos Albores da Imortalidade, dia 18 de abril de 1923, no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, às 20 horas em Ituiutaba, Minas Gerais. E é um livro que vai estar disponibilizado pelo Clube do Livro Espírita do Brasil. É o livro do mês de abril. Quem é assinante do Clube do Livro Espírita vai receber o livro da psicografia do Nicola, com
a mensagem, né, com a fala pelo espírito de Jerônimo Mendonça. Então, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E diz assim, ó, depois eu vou fazer a postagem para vocês. Este é o prosseguimento da história de Jerônimo Mendonça, 1939 e 1989, pós-desencarnação. Seguindo a sua existência terrena, envolvendo um difícil processo expiatório, reencontramos o nobre amigo continuando sua caminhada no plano espiritual. Na Terra, Jerônimo foi exemplo daquele que carrega a cruz junto ao Cristo. Enfrentou problemas de várias ordens e transformou a dor em missão de amor junto aos sofredores. São 192 páginas, o estilo é um romance biográfico, é da editora Alta de Souza. Vou fazer a postagem, tá? Então, Leninha, eu não conheço. Então, vamos ver, né, Clara? Eu já pedi para a Kátia me mandar o livro quanto antes, já autografado já com o autógrafo do Nicola, né? Porque o Nicola está muito atarefado, até convidei-o para fazer uma live especial para falar deste livro, mas ele está muito atarefado, com muitos compromissos. Falou, Luiz, eu não estou conseguindo fazer nem live nem palestra. Você me desculpe. Então a gente respeita, né? Porque a gente sabe quão difícil é para que as pessoas, né, consigam fazer a live, né? A gente sabe quantos compromissos pós-pandemia que a gente acabou retomando as nossas atividades. Então, olha, Leninha, chama Clube do Livro Espírita do Brasil. Não sei dizer, tem até uma logo aqui, deixa eu ver se... É uma loguinho amarela, assim, Clube do Livro Espírita, tem um coração, um livrinho, e aí do Brasil embaixo. Então é um círculo. Vou tentar mostrar aqui para vocês, acho que é mais fácil, né, gente? Já que estamos onde está aqui para inverter a câmera, senão vou me perder aqui. Pronto, aqui, ó. Ó, esse daqui, ó. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês depois, ó. Nos albores da imortalidade. A vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, tá? Então esse daqui é o deixa eu voltar aqui. Este aqui é o livro que o Nicola vai utilizar, né? Não sabemos, né? Estamos morrendo de curiosidade. A Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, diz que leu em primeira mão, antes de ir para a impressão, né? O Nicola passou para ela, falou que é fantástico. E conhecendo o Nicola, né, posso atestar pela seriedade do trabalho, porque às vezes a gente fica preocupado com uma mensagem. Tal espírito veio dar uma mensagem assim, assim, assado, né? A gente fica um pouco preocupado quem é o médium, quem é o espírito que está dando aquela mensagem, qual o teor daquela mensagem. Às vezes a gente encontra a mensagem muito bonita, mas não que é albores, eu também não sei, Leninha, não pesquisei. Vou achar aqui, procurar o que é albores, vai. Vamos aqui no Google da vida. Ó, disse de início, começo. Então, no começo, tá? No começo, nossa, do início da imortalidade, acho que coisa louca. Significado, disse de início, começo, sei lá. Vai entender, viu? Desculpa aí, não entendi também, ó. No começo, nos começos da imortalidade, alguma coisa do tipo, aí depois a gente procura melhor, viu? Eu também, eu vi, achei bonita a palavra, não tive tempo, que eu recebi hoje isso, não tive nem tempo de procurar, né? Mas tá aí, vamos, se tem mais alguma coisa. Vamos ver se a gente acha aqui uma outra definição um pouco mais clara. Ih, não adianta aqui. Bom, depois vocês pesquisem, fica tarefa de casa, viu, Leninha? Tarefa de casa. Então, ó, eu vou fazer a postagem para vocês. Quem quiser, né, quem quiser e puder, dia 18 de abril, cai, deixa eu ver que dia. Deve ser, acho que não há...
Tatatam. 18 de abril, numa terça-feira, é o início no plano espiritual. Obrigado, Dani. É isso aí, o início no plano espiritual. Algo do tipo, mas a gente entendeu o significado. 18 de abril, né, aqueles que quiserem conhecer Ituiutaba, eu estou devendo uma visita a Ituiutaba faz tempo, e então fica a dica de 18 de abril, estou meio atrapalhado, fevereiro, gente, nossa, depois dessa vida. Então fica assim, 18 de abril, às 20 horas, no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, centro fundado pelo Jerônimo Mendonça, o centro que fica exatamente, praticamente em frente à casa que morava Jerônimo Mendonça, e o começo do Jerônimo na espiritualidade, alguma coisa do tipo, nos albores da imortalidade, tá? Então fica a dica também, quem quiser conhecer o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, vão ser muito bem acolhidos pela Márcia, que é a presidente, pela Betânia, que é a filha dela, que é a diretora pedagógica, pela Kátia, que também trabalha lá, pessoal lá fantástico, né? Fantástico, muito acolhedor. João Carlos já esteve lá antes de mim, né? Agora João Carlos está em outras atividades, mas dá para você conhecer também a Fundação Jerônimo Mendonça, mantida lá pela Gertrudes. Então, olha, Tuiutaba dá para conhecer um monte de coisa lá, inclusive, né, se estiver passando por lá, aproveita já assistir a palestra do Nicola no lançamento do livro. Feito, gente. Então, deixa eu fechar aqui, depois nós vamos fazer a postagem fazer essa divulgação. E agora nós vamos fazer as nossas preces. Peço a quem quiser, né, fica muito à vontade também, para colocar um copo com água, pedir a fluidificação da espiritualidade amiga, né, para envolver, né, essa água no remédio. Oi, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vinda. Alvorada, amanhecer. Fica aí, fica a dica para vocês quebrar a cabeça aí. Chegam a alguma conclusão. Depois que eu fizer a postagem, vocês vão marcando lá, marcando os comentários. O que cada um acha, tá bom? Eu não vejo a hora de receber esse livro, porque a propaganda da Kátia me deixou assim, né, curiosíssimo. Brito, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Quanto tempo, hein? Vamos lá, colocar nossa música. O Brito chegou para as nossas preces, para a nossa vibração. Neste momento, amigos, convido a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixando ela livre, solta, para que a espiritualidade amiga utilize dos recursos necessários para conduzir os nossos pensamentos, elevá-los às esferas de luzes, ao encontro dos nossos amigos espirituais. Como se estivéssemos caminhando por entre nuvens, caminhando lentamente, e vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre olhe para nós tão docemente, estende os braços e nós, como crianças ávidas de afeto, de carinho, corremos aos seus braços. Sentimos o aconchego do seu abraço, o pulsar do seu coração junto ao nosso. E a Ele vamos dizer: Mestre, aqui nos encontramos em seu nome.
Abençoe a cada um de nós que encontra-se nesta live, que já passou por ela, ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos. Mentalize o ambiente onde se encontram os seus familiares. Imagine Jesus entrando por aquele ambiente, estendendo as mãos e abençoando a todos que lá se encontram. Nós vamos pedir a Ele, Mestre, que possa abençoar os velhinhos nos asilos, os órfãos, presidiários, os sem-teto, os ainda perdidos em vícios, drogas, alcoolismo, por aqueles que estão em nossos pensamentos, que estão doentes em hospitais ou em seus lares. Derrame bênçãos de luzes sobre cada um. Que possamos, Mestre, ao receber essas bênçãos, distribuí-las onde houver necessidade, onde houver uma dor, uma lágrima, um afeto necessitado de socorro e de carinho. Rogando ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas. E também que abençoe todas as pessoas cujos nomes estão gravados na tela ou estão em nossos pensamentos neste momento. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, Leonir, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês que esteve conosco, que vai chegar para assistir depois. Convido para estarem amanhã conosco para mais um estudo do livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi, da lição chamada Reflexão, capítulo 22 desse livro. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, gente.